O cara que é família, que é capaz de realizar a esperança do momento. Leidson. Bem-vindos! Está começando mais o quadro Política versus Politicagem. Que bom que você já chegou. Estamos um ano atípico, um ano eleitoral e as campanhas estão aí. Então, já chegou? Inscreva-se no canal, compartilhe o link. Toda vez que você faz isso, mais pessoas recebem esse conteúdo, que vai nos instruir muito, porque eu estou com uma pessoa aqui muito especial. Alisson, tudo bem? Tudo jóia, Leidson. Prazer enorme estar aqui novamente com você, para a gente poder estar discutindo aí esse tema tão relevante, não só para a nossa cidade, mas para o Brasil no geral. Agora é bom porque a gente já pode falar explicitamente, abertamente, a gente pode falar o que pensa, porque antes do período de pré-campanha, antes de uma eleição, de um período eleitoral, a gente tem algumas normativas que a gente não pode falar e pedir voto. Agora não, agora a gente pode falar abertamente, as pessoas podem conhecer quem é o Alisson. Eu vou começar assim, Alisson, a primeira coisa que eu quero te perguntar: porque, na verdade, vou mudar minha pergunta. Qual a dor que levou você a ser candidato a vereador pela primeira vez? Bom, eu sempre gostei de política, mas o gostar de política é muito diferente de você ser o candidato, né? A gente sempre acompanhou, sempre se identificou com o cenário, né? Monitorando tanto nacional, estadual, as eleições em si. E a gente estava seguindo um caminho para atuar em empresa privada mesmo. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, sempre gostei de estudar. E aí aconteceu um fato nesse meio, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu no Hospital do Retiro. Eu sou o filho mais novo, né? E sempre cuidei, sempre estive perto, principalmente nesse momento que ele estava doente. Sempre tentei ajudar ele. E aí a gente passou por esse momento que foi um dos piores momentos da minha vida. Meu pai faleceu no Hospital do Retiro. Foi um tratamento muito, muito ruim, da forma como é que foi. De médico falar, se você não estiver satisfeito, pega o seu pai e leve em outro hospital. Só que a gente depende do poder público e a gente não tem opção. O médico falou desse jeito. Falou desse jeito. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, só acho que se fosse talvez o meu irmão, talvez teria tido um problema ali no hospital, da forma como o médico falou. E de fato o hospital estava cheio, CTI lotado, e aí a gente aguardou até que naquele mesmo dia, no final da tarde, meu pai identificou um cardiologista dele que atendia no postinho de saúde do Vila Brasília. E aí ele mencionou, eu fui até o cardiologista, falei, meu pai acompanha com você, e a gente está precisando, meu pai está aqui cansado, suando muito, e a gente não sabe o que fazer, e o médico não passa, não dá medicação. Aí eu falei, espera um minutinho que eu vou pegar o prontuário. E na hora que pegou o prontuário dele, falou, seu pai tem que ir para o CTI urgente, senão ele vai infartar aqui na sua frente. Ele pegou, viu lá os exames que já tinha feito no hospital. Isso sendo que a gente já tinha ido e voltado umas 2 vezes para o hospital. Não, dispensou tal medicação, pneumonia, e fomos e voltamos umas 2 vezes. E nessa vez internou ele. Não era um CTI, era uma sala adaptada, né? Assim, um negócio muito ruim mesmo, né? O que a gente vivenciou ali. E eu e minha mãe sempre ali, acompanhando de perto. E aí internou no CTI, né? Não durou uma madrugada. Quando a gente voltou no dia seguinte, né? Como eu já mencionei, ele estava suando muito. Eu, na minha inocência, cheguei lá com uma toalha para ele, para poder enxugar o suor dele. E aí meu irmão já estava lá. Ele foi o primeiro a chegar. Só que assim que o meu irmão ele saiu para atender uma ligação da recepção, eu cheguei. E nisso que eu cheguei, a recepção falou, quem que é o filho do Jorge Luiz Vitorino? Era eu que estava lá.
né? E era para ter sido meu irmão que era para ter entrado, porque ele que estava lá tentando... Trocou uma que ele casualidade. saiu para atender a ligação, eu cheguei, eu entrei, disse que eu entrei, eu vi toda a situação, né? E aí, ali o médico já entregou os pertences dele, dizendo que não precisava ficar mais ali, e no meu entendimento, tranquilo, vou recolher e a gente aguarda a melhora dele e tal. Só que aí passou cerca de 10 minutos, veio o anúncio do óbito. É como se meu pai estivesse esperando mesmo eu chegar, porque tinha que ser eu, né? Pelo contexto que a gente contou aqui, era para meu irmão que ia ter entrado, não entrou, eu cheguei, eu entrei, eu vi aquilo ali, e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu senti muito aquela situação, psicologicamente eu fiquei muito abalado, usei remédios controlados durante um tempo, naquele momento tranquei a faculdade, eu era para ter, né, me formado em engenharia, e aí depois, né, eu como uma pessoa de fé, a gente se firmou nisso, né, na igreja, se firmou com essa questão de pedir ajuda para Deus, né, para tentar superar esse momento. E aos poucos, a liderança foi me envolvendo em algumas lideranças de jovens, e a gente foi se desenvolvendo, né, e eu fui conseguindo curar isso. Né, tem anos já que eu não uso medicação, mas foi um momento muito delicado para mim. E ali eu falei, eu tenho que mudar dar uma reviravolta. Eu fiz a pergunta para você porque eu acredito que todo grande sonho nasce com uma dor. É nas dores que a gente tira o positivo daquilo que é negativo. Claro que eu conheço um pouquinho da história, por isso eu fiz essa pergunta. Então, você acredita que a dor que você sentiu por não poder fazer algo a mais pelo seu pai levou você para a política, para você lutar pela vida de outras pessoas? Não tenho dúvida disso. Como eu disse, não era projeto meu entrar para a política, entrar para a vida pública. E a partir desse fato, eu ingressei na faculdade, na Universidade de Administração Pública. Hoje eu sou formado em Administração Pública, sou formado também em Ciências Econômicas. Tenho especializações também dentro da área pública, como em Saúde Pública. E aí, nessa formação, fui convidado para ser candidato em 2016. Até mesmo por conta dessa liderança com os jovens que a gente sempre teve, esse envolvimento com a igreja. E aí a pessoa achou que eu tinha um potencial, fui convidado, viemos, tivemos uma votação expressiva por ser um jovem não conhecido, um jovem que não é de família política, de família renomada, um jovem que não tem o poder aquisitivo que os outros candidatos, né, outros vereadores têm. A gente conseguiu uma votação expressiva, ficamos com o primeiro suplente do partido na época, foram 681 votos. E aí essa caminhada continuou, voltei para a empresa privada, eu também tenho formação na área de informática, então voltei para uma empresa privada que trabalha com programação, e toquei minha vida, até porque eu já era casado, eu tinha que sustentar minha família, tinha que sustentar minha casa, então eu precisava trabalhar. E aí, em 2018, veio o convite para eu ingressar na direção do Hospital São João Batista. Já estava concluindo a minha faculdade, era para ingressar justamente na parte administrativa, com foco nessa parte. E aí começou, de fato, a minha inserção dentro da vida pública. E você vê o contexto, né? A saúde pública que fez com que eu startasse isso. E o primeiro ingresso, né? O ingresso, vamos dizer assim, foi num hospital público, que foi o São João Batista, um hospital que eu tenho um carinho muito grande, onde eu aprendi muita coisa. E aí, em 2018, eu ingressei no São João Batista, em 2020, eu vim candidato novamente. Né? No São João Batista eu conseguia fazer... Eu era aquele cara, mesmo sendo da parte administrativa, mas eu circulava o hospital. Eu de fato sentia dores daquelas pessoas que estavam ali internadas, né? Porque eu vivi aquilo. E aquilo que eu passei, eu não queria que outras pessoas também passassem. É claro que é muito difícil eu, sozinho, conseguir resolver todos os problemas. Mas eu tinha certeza que eu poderia ser pelo menos uma formiguinha ali para estar melhorando isso, para estar melhorando essa questão
da saúde pública do Hospital São João Batista, e eu fazia isso, era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Estava feliz, estava realizado. Só que Deus tinha algo maior ainda para mim, que era ganhar a eleição em 2020, que ser vereador da cidade de Volta Redonda, algo grande, né? Representar o poder legislativo do maior município do Sul Fluminense, uma responsabilidade muito grande. E no mandato, né, a gente conseguiu ganhar a eleição dobrando a votação de 2016. Que é um feito muito grande. Muito grande. Dobrar a votação é algo muito difícil de fazer. Muito difícil. E assim, as pessoas acreditando, 100% voluntários em 2020, acreditando no projeto. A gente dobrou a votação e o mandato, o nosso mandato, agora, como vereador, além de pautas conservadoras que a gente defende, devido à nossa formação cristã, de manter a tradição, de manter essa pauta mesmo conservadora, a nossa principal bandeira é a saúde pública. Vamos lá, Alisson. Aí você disputa uma segunda vez e ganha a segunda vez dobrando a votação. E aí, cara, e a família, e a Larissa, como que ela recebe isso? Qual foi a dificuldade? Porque toda vez que a gente tem um grande projeto, a gente tem que trazer a família junto. E a política é um projeto que a gente fica, eu particularmente, fico até protegendo bastante a família, porque todo mundo generaliza muito, né? Como foi a família, a Larissa, a esposa? De início eu vi um medo muito grande na Larissa. E eu explico por quê. A Larissa, ela não teve um pai. O pai foi candidato também, já foi vereador, político na cidade onde ela nasceu. E ela não teve a participação do pai na formação dela. E ela culpa a política por isso. Uau! Então, eu vi um medo nela em relação a isso. A gente casou em 2016. Então, quando a gente ganhou a eleição, tinha 4 anos de casado, eu vi um medo dessa história se repetir novamente. Eu vi esse medo nela. E a gente fez completamente ao contrário. 2016, inclusive, ela estava acompanhando mais a nossa... Aliás, 2020, mais a nossa filhinha, né? Estava recém-nascida. E assim, teve a situação também de saúde da Larissa também, da própria Lara. A Larissa tinha um problema pulmonar grave, a gente estava em pandemia. Então, tinha um receio muito grande de diversos aspectos, até mesmo de morte. Muitas pessoas achavam que ela não ia suportar, né, dentro do hospital. E Ela ficou internada? Ficou internada, foi para o CTI. Mas logo quando ela ganha, a Lara? Não, ela estava grávida da Lara. Quando estava grávida? Grávida da Lara. Uau! Grávida da Lara. E assim, a gente acompanhando isso, estando presente, e eu pensava assim, rapaz, eu acho que pode acontecer do médico ter que me obrigar a ter que fazer uma escolha que eu não queira fazer. Mas graças a Deus não foi preciso. Graças a Deus. Não foi. E ela falando, se tiver que escolher, tem que escolher a Lara, né? Mãe, né? Falei, não, vamos, calma, vamos esperar o tempo de Deus, que vai dar tudo certo, tudo vai se encaixar. E aí a Lara nasceu, muito bem, de saúde. Saiu, nasceu, a Larissa também conseguiu suportar bem esse processo de gravidez. Eu lembro que no primeiro teste de ouvido da Lara, que para os médicos era um milagre a Lara, né? Devido à situação, devido a todo o problema que a Larissa vivia, né, de saúde. E aí, no primeiro teste de ouvido dela, a Lara não ouvia nada, 0. E a gente preocupado, né, dela ter essa deficiência, devido à quantidade de medicação que a Larissa tomava, enfim. Mas foi naquele teste, somente. Na hora que repetiu, estava tudo certo. A Lara não tem nenhum problema de saúde, nada, nenhum. Pelo contrário, uma menina completamente inteligente, esperta, né? Então, assim... E a Larissa hoje já fez a cirurgia que tinha que fazer para reparar esse problema no pulmão. Então, graças a Deus, hoje está tudo bem de saúde.
lá em casa. Eu particularmente, eu nunca tive problema de saúde, assim, enfim. E aí, voltando à questão da política, além desse momento conturbado de saúde que a gente passava dentro de casa, eu senti esse medo da Larissa, né? O Alisson vai também entrar para a política, e ela viu o mesmo filme do pai, né? Vai afastar da gente, vai ter vai muitas afastar reuniões, da não vai estar Lara. presente, e isso vai desgastando, e aí daqui a pouco abandona, enfim. E eu sabia disso, desse medo dela, só que a gente fez diferente. A gente, de fato, priorizou a família. A gente, de fato, deu a atenção necessária à família, à formação da Lara. É claro que a gente não consegue estar presente 100%, mas isso não é a política, é o trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a família. E eu tinha uma missão nas minhas mãos, que era ser vereador de Volta Redonda. E eu encaro essa missão de frente, cabeça erguida, com muito trabalho, com muita dedicação e responsabilidade. Como sempre foi na minha vida, em todos os cargos que eu ocupei, em todas as funções que eu ocupei, em todas as empresas que eu passei. A responsabilidade estava nas minhas mãos e eu tinha que entregar. Tinham 1.283 pessoas esperando algo de mim, esperando algo que para eu entregar para essas pessoas. E, de fato, a gente procurou fazer isso. Estar muito perto das pessoas, estar muito perto, né, dos projetos em si. E a família, ela foi abraçando, foi enxergando isso, que eu precisava deles. Que os problemas chegariam, que as críticas chegariam, que as ofensas chegariam, que as desconfianças chegariam, e que eles eram, de fato, a minha base. Eu tinha que estar bem em casa para eu poder suportar tudo isso, acordar no dia seguinte e seguir. E ela, né, minha filha, enxergavam quando chegava triste em casa, quando eu chegava para baixo, porque tinha acontecido alguma coisa, algum problema. E elas abraçavam isso junto comigo. Né? Eu cito a minha esposa e minha filha, porque são, de fato, pessoas que estão comigo todos os dias, mas eu posso citar minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, minha família no geral, que sempre esteve comigo desde 2016 e agora está novamente. Né? Então, a família, ela tem me ajudado a vencer essa batalha. Família junto é o que a gente precisa, principalmente a vida do político, né? Principalmente um político como você, família, um cara cristão, um cara religioso, um cara cumpridor dos seus deveres, um cara que é família. Sim. É importantíssimo você ter a família junto com você, porque a gente sabe, eu puxei esses assuntos primeiro de família, para as pessoas conhecerem você. Porque todo mundo olha pro político e generaliza o cara, acha que ele é mais um, igual a todo mundo, e só que por trás de um vereador, de um prefeito, tem um cara que tem sentimento, que tem dores, que passa dificuldades, e é essa pessoa que a gente quis mostrar aqui. Essa outra fase. Nós vamos entrar agora no política e politicagem. Nós vamos falar de politicagem. Uhum. Tem politicagem lá na Câmara? Com toda certeza. Então tá, nós vamos falar disso. Mas eu queria mostrar para as pessoas esse lado do Alisson. Esse lado que o cara só entrou na política porque teve uma dor, a perda do pai. Não vamos colocar como negligência, mas a perda do pai. Dentro de um hospital, de uma hora para outra. Depois... A esposa, né, e essa história eu nem sabia, essa história aí dela ter um pai político, e a história da enfermidade eu sabia, mas não sabia no contexto geral, né? E você ter vencido isso. E aí você venceu o mandato. E aí você superou, você pegou o negativo e transformou em positivo. E aí você cumpriu um primeiro mandato. Vamos entrar nesse assunto agora. Agora, eu quero já te provocar aqui. Todo mundo tem dificuldade de entender a política porque eles entendem a política como a politicagem.
E é tudo igual, vai lá para a tribuna e você deve ver isso direto, né? Aquela fala, e você sabe que desce tá ali, não acontece nada, é só para fazer um Reels para internet, né? Mas tudo bem. E aí, Alisson, tem politicagem nesse pleito, nesse último pleito? Tem, Leidson. Que a gente observa, eu particularmente, eu sou um cara muito observador, né? Eu sou de poucas palavras, de mais ação. E, de fato, a gente enxerga muitas ações, até mesmo não em plenário, mas em bastidores, ações que, de fato, vai de encontro ao termo, à palavra politicagem, né? De usufruir de coisas que não era para se usar, enfim. Mas o que a gente observa também que tem gente de bem. Não dá para generalizar que todos os vereadores, que todos os políticos são pessoas que desfrutam da politicagem para sobreviver. Tá? Tem pessoas sérias, e uma dessas pessoas sérias, eu me incluo nela, né? Como uma pessoa que, de fato, está ali com uma missão, né? Uma responsabilidade de sentar naquela cadeira, de participar de uma sessão plenária, de votar, de participar, de fato, como um vereador que está preocupado com o desenvolvimento de Volta Redonda. Então, quando a gente vota um projeto, é porque a gente está pensando na cidade. A gente não consegue agradar todos, a gente não consegue, igual muitas das vezes a gente é criticado, tem que aumentar o salário. O vereador não tem essa função de aumentar o salário de ninguém. A gente não consegue... existe um limite para o vereador. Que Volta Redonda nem está dentro do teto de limite, né? Existe um limite. O vereador... Isso mudou agora, mas não estava dentro do teto de limite que, se eu não me engano, é 25% do salário de um deputado, não é isso? O vereador, ele tem um limite, eu digo no sentido de... Ele não consegue resolver tudo. O vereador, a função específica do vereador é legislar, criar leis, fiscalizar o Poder Executivo, as contas do prefeito. Isso a gente tem feito. É claro que o vereador também, eu sempre falo isso, que é aquele cara que tem que estar mais perto da população. E, de fato, é o político, a figura pública mais próxima da população, ou pelo menos deveria ser. E a gente tem procurado ser essa pessoa de estar próximo do povo. O deputado está no estado, ou em Brasília, o prefeito é difícil acesso. Então, o vereador é esse cara que a gente procura estar próximo para fazer, de fato, a função do vereador. Porque não adianta a gente criar leis que não vá trazer impacto nenhum para a população. Não adianta fazer leis por fazer. Então, quando você tem essa proximidade com o povo, essa proximidade com a população, de fato, você vai enxergar o problema que existe ali. A dificuldade, seja bairro, a dificuldade daquela sociedade. E aí você consegue atuar. Seja através de lei, seja através de indicação, seja através do requerimento, um ato de fiscalização, por que está faltando médico no posto, por que está faltando asfalto ali, enfim. Mas só consegue ter essa ação efetiva se, de fato, estiver perto, ouvindo a população. Então, existem pessoas, existem políticos, né? E não sei se o termo correto seria politiqueiros, né? Mas existe... os dois cenários. A gente fala politicagem é a construção de alguma coisa. Eu fiz isso, fiz aquilo. Isso, na verdade, não faz, né? Até porque o vereador, ele não executa, ele legisla, né? Ele propõe, né? E a gente fala politicagem quando o cara usa de alguma coisa que já era uma verba já destinada, não eu que consegui, nessa época a gente escuta muito isso, a gente escuta muita coisa assim, fala, gente, o povo não pode ser enganado, né? Como muitas pessoas fazem. Mas, Alisson, legal, a gente já começou a entender. Agora, conta pra gente sobre um projeto teu, de vários que você fez, mas um que virou lei. E que você entende que esse projeto é muito importante para a cidade de Volta Redonda. Olha, a gente desenvolveu diversos projetos, né? A gente focou muito na questão da saúde, na questão dos idosos e mulheres. Foram o foco nosso nessa legislação. Um dos projetos que a gente observa que tem acontecido, inclusive, que é lei nossa,
é o Junho Violeta, que é um projeto que traz a conscientização contra a violência à pessoa idosa. Então, todo mês de junho, a cidade faz ações referente a esse projeto, buscando a conscientização das pessoas contra essa questão da violência contra a pessoa idosa. Então, tem passeata, tem carreata, caminhada, né? Inclusive, esse ano teve, e é uma ação nossa, como vereador, uma lei que está sendo executada. A gente desenvolveu o projeto também, voltando para a área aí vamos falar de transporte público também. Hoje a prefeitura tem um aplicativo onde as pessoas conseguem mencionar os problemas que está tendo no transporte público. Também foi uma lei nossa, pedindo um canal de atendimento para que a população pudesse identificar os problemas. A gente sabe que os problemas do transporte público são gigantes, né? Mas foi uma iniciativa nossa também. Outra voltada para o idoso, que também está sendo efetivada, é a obrigação do hospital informar que todo idoso tem direito a acompanhante. É uma iniciativa nossa também. Então, é lei municipal. Todo idoso, toda pessoa que tem acima de 60 anos tem o direito de ter o acompanhante. E o hospital precisa informar isso, porque muitas pessoas não têm essa informação, né? Então, é uma iniciativa, uma lei nossa também. Tem outras leis que não foram executadas, né? Foram promulgadas pela Câmara, mas não foram executadas, mas são projetos interessantes, como o aluguel Romanelli. O que é o aluguel Romanelli? Aí é para as mulheres que sofrem violência doméstica. Virou lei, não? Virou lei. Mas, pelo que a gente identificou, não está sendo executado. O aluguel Romanelli é um projeto que faz com que a mulher que sofre de violência doméstica ela consiga, de fato, se desvincular do agressor. Por quê? Grande parte dessas mulheres são dependentes financeiras, tem a dependência financeira desse homem. E aí, consequentemente, sofre violência, mas permanece ali porque precisa se alimentar, precisa se vestir. E o aluguel Romanelli, ele traz um período, né, de sustento ali para a pessoa poder pagar pelo menos um aluguel, para a pessoa poder se desvincular do homem e seguir a sua vida durante um período, né? Então, é um projeto de grande alcance social justamente para essas mulheres. Outro projeto legal também que a gente criou foi o Abril Azul, que aí envolve os autistas, né? E também a classe do TDAH, que tem crescido muito. A gente fez uma audiência pública ali justamente para discutir isso, porque o poder público não está preparado para enfrentar esse problema. Isso não só na área da saúde, mas também na área de educação. O poder público precisa evoluir isso, porque isso tem crescido muito. E na audiência pública a gente identificou isso e nós criamos o Abril Azul para justamente trazer essa conscientização para os profissionais de educação, profissionais de saúde, para que o poder público evolua em relação a isso, né? Uma das nossas lutas para o próximo mandato, inclusive, é fazer com que o poder público tenha mais neuropediatra na rede. Muito bom. Você acha... Tem algum projeto seu que não virou lei que você gostaria muito que tivesse virado? Esse do aluguel que a gente mencionou, né? Não, alguma coisa que tenha sido vetado. Esse virou lei, mas não. Esse você vai trabalhar agora para fazer cumprir. Alguma coisa, de repente, que não virou, tudo que você propôs, você conseguiu, ou alguém, ou lá na Câmara teve alguma... um projeto seu contrário, que de repente recebeu um veto do prefeito, ou não passou na votação na Câmara. Você lembra de alguma coisa? Na verdade, grande parte dos nossos projetos eles foram vetados. Assim. Vetados na casa ou... Vetados pelo Poder Executivo, pelo prefeito. Passou na casa, votação... Isso, mas isso aí eu vi que é a grande maioria dos projetos. Todos os vereadores tinham dificuldade com isso.
né? Então, vetavam lá o Poder Executivo, o prefeito vetava, voltava para casa, a gente derrubava o veto e era promulgado pelo presidente da Câmara. Então, boa parte desses projetos foram promulgados, então. O que eu posso destacar também, uma das nossas lutas, além de projeto, mas uma ação importante, que é justamente que vai de encontro à saúde pública, foi a emenda que a gente conseguiu trazer, né, durante todo o mandato, somando tudo, deu 1.400.000 para a saúde do município. Federal? Federal. Através da parceria com a deputada Cristo Nieto, PL, que mandou esse investimento. E ela mandou essa emenda no valor total? Mandou. Isso foi somado, né? 300.000 no ano, entendi. 400.000 no outro. No total, deu 1.400.000, que essas verbas foram tanto direcionadas para o Hospital São João Batista, como também para o Hospital Munir Raful, que é o Hospital do Retiro. Né? Então, assim, o vereador de primeiro mandato, que vai lá em Brasília, bate na porta do deputado. Conseguir é muito difícil. E consegue um investimento para saúde aqui, é algo que precisa ser destacado. Muito. Né? Um outro projeto também muito interessante, que a gente aí foi uma emenda impositiva nossa. A gente pediu que fosse reforçada a segurança no retiro. E aí a gente direcionou uma Você direcionou a parte que você tem isso aí, de impositiva para essa receita para o prefeito fazer. Exatamente. E ele cumpriu. E aí ele cumpriu. Legal. Ali em frente à subprefeitura tem um posto que foi melhorado. Ele cumpriu não, ele atendeu, né? Atendeu, E ali ele investiu nessa parte de segurança, ali melhorou, inclusive, na cidade toda, a questão do monitoramento. Muito bom. E aí no Retiro tem esse posto reforçado de segurança pública. Então o Retiro tem um posto reforçado de municipal, guarda municipal, da guarda municipal, através de uma emenda impositiva sua e atendida pelo prefeito atual. Coordenada pela Secretaria de Ordem Pública, né? Então, isso é bom ressaltar. Às vezes a pessoa passa no Retiro, vê ali aquele posto, não sabe quem que solicitou, né? Esse é o trabalho do vereador. Agora me fala uma coisa. Tem um projeto de lei fora da caixa para os próximos mandatos? Alguma coisa que você está pensando já? Porque vereador pensa em projeto o tempo inteiro, né? Alguma coisa que você não conseguiu, não consegui colocar, agora não é hora, mas alguma coisa que você queira colocar que seja relevante e fora mais... Porque a gente entende que muitos projetos a gente pega de lugares, bons projetos que estão funcionando em outra cidade e traz para cá. Mas tem alguma coisa assim diferente que você está pensando para o próximo mandato? Sim. A gente... Antes de entrar nesses projetos, tem um projeto também que é bom destacar, que vai de frente aos motofretistas. Uma lei nossa também, que hoje o motofretista não é obrigado a subir os 10 andares de um apartamento para fazer a sua entrega. Muito legal. Isso é algo que traz a segurança tanto para o morador, claro, como para o motofretista, que deixa a sua moto lá, às vezes com outras entregas para fazer dentro, pode ser roubado, enfim, até a segurança da pessoa que está dentro de casa. Então, tanto em prédios, né, ou condomínios, na vertical como na horizontal, a entrega é feita na portaria. Então, uma lei de iniciativa nossa, justamente para trazer a segurança tanto para o morador como para o motofretista e também dar mais agilidade para o motofretistas na sua entrega. Né? Então, é também um projeto que vai de alcance social. Um projeto que está em tramitação, que eu é interessante, é a biblioteca digital, para ser inserida nas escolas, para que as escolas municipais tenham acesso, né, os alunos tenham acesso a essa biblioteca digital, para que as pessoas... Hoje é tudo digital. Né? Então, é um projeto nosso. Outro que está em tramitação ainda, que eu acredito que talvez não entre em vigor agora, esse ano, mas é o projeto Bíblia nas escolas. Né? A gente recebeu um pastor lá de um projeto que tem crescido no estado e que também... Bíblia como um livro didático? Como um livro didático, que vai trazer a importância da Bíblia, né, dos conhecimentos bíblicos para a formação das crianças, para a formação da juventude. E é um projeto nosso. Polêmico, né?
É polêmico. Mas muito importante, né? Importante. Mas já é lei em alguma cidade, né, no Brasil, né? Já é lei. E a gente já existe. Já protocolou, ainda não entrou em votação, mas é um projeto muito grande. E aí a gente... Magnífico. Um dos nossos projetos também, aí a gente entra numa outra questão que a gente tem brigado muito. Hoje, Volta Redonda, ela é uma cidade, posso dizer dessa forma, ela tem uma dependência da CSN. Né? Hoje eu não vejo Volta Redonda sem a CSN. Né? Uhum. E, de fato, a CSN, em pontos, tem deixado a desejar quanto à questão da poluição. A gente tem brigado. É algo que vai além do vereador, porque é um órgão federal, que tem que atuar, que tem que multar. Em muitos dos casos, hoje, pelo que a gente tem observado, a CSN paga a multa e segue a vida. Mas o que eu quero destacar é a ação do poder público em relação a isso. Hoje, na nossa rede municipal de saúde, nós não temos alergista. Nós não temos pneumologista. E aí você pega essa questão da poluição e o poder público não tem o preparo para atender as pessoas que carecem disso. Né? Hoje, se um morador, uma pessoa precisar de um alergista, só particular. O poder público não está preparado. Então, uma das nossas lutas para o próximo mandato é essa, de buscar, de trazer esses especialistas para a rede municipal. É difícil, claro que são especialistas mesmo da área. Mas um outro ponto também que a gente observou de deficiência na saúde pública do município é a falta de ginecologista e pediatra nos postos de saúde. Por que isso é ruim para a cidade? Porque isso incha muito os hospitais públicos. Porque muitos atendimentos eles podem serem feitos nos postos de saúde. Um tratamento de dengue, por exemplo, não precisa inchar um hospital. Pode ser feito num posto de saúde. Um tratamento talvez ginecológico, que hoje não tem um ginecologista, na maioria dos postos de saúde é tratado por um enfermeiro, uma enfermeira, que não tem o conhecimento ideal para fazer um atendimento bom para essas mulheres. Então, é uma das nossas lutas também, aumentar a quantidade de pediatras nos postos de saúde para desafogar os hospitais. Hoje nós temos inclusive, olha só, eu sou morador do Retiro. E um dos pontos que eu também luto é de ter concentrado o atendimento de urgência, o atendimento de emergência infantil só no Retiro. Porque o Retiro não é um bairro central. Pode ter um braço ali, beleza, pode, mas tem que ter em outra região, como tinha no Hospital São João Batista. E essa concentração ali poderia estar vibrando, né? Consegui trazer o atendimento por ser morador do Retiro, mas eu entendo que eu sou vereador de Volta Redonda. Né? Então eu tenho que olhar, por exemplo, o morador do Roma, que precisa de um atendimento pediátrico, tem que sair de lá do Roma e pegar o atendimento aqui no Hospital do Retiro. Né? Então é uma das nossas lutas também, de ampliar essa rede de atendimento. Um pediatra, por exemplo, no Roma, já ia desafogar muita coisa. Né? Porque às vezes não precisa mesmo ir para um hospital. Né? Um posto de saúde consegue resolver. Então, uma das nossas lutas, além de continuar, Lidson, defendendo as pautas conservadoras. Que isso é importante. A gente é presidente da Frente Parlamentar contra o Aborto. A gente está criando ações em relação a isso. Já nos reunimos esse ano. Eu gosto de destacar que isso é uma pauta federal? Mas começa no município esse posicionamento. E isso vai se expandindo. Já saiu a ideia de se criar uma frente parlamentar regional contra o aborto. Ou seja, pega vereadores das cidades vizinhas, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, igual no último fórum que a gente teve aqui, vieram vereadores de outra cidade, de Barra Mansa, de Resende, porque são pessoas que são contra o aborto, gostaram da ideia e vão criar essas frentes na cidade deles. Então surgiu essa ideia de fazer um regional, a gente discutir isso, de a gente caminhar mais perto disso, próximo disso,
com conscientização mesmo, né? O fórum que a gente teve foi isso. Especialistas, médicos que estiveram lá presentes, pessoas que vivenciam. Além de outras pautas também, a gente tem a lei que proíbe a linguagem neutra nas escolas, né? Hoje recente agora, a gente viu um vídeo, né, de um candidato a prefeito de São Paulo cantando um hino nacional com linguagem neutra. Tirou da rede social. Tirou. Não tem sentido. Fica engraçado você ouvir o hino nacional com linguagem neutra. Né? Então a gente se posicionou mesmo contrário a isso, se posicionou defendendo que a linguagem neutra ela não vai melhorar em nada, não vai inserir ninguém. Não existe. Não insere ninguém. Só simplesmente confunde tudo a cabeça das crianças, por exemplo, que tem que mudar toda uma língua portuguesa para atender. Isso é um erro horroroso de ortografia, Exato. enfim, de linguagem. Não cabe dentro. Não faz sentido. Não faz sentido. Ô, Alisson, a gente já falou alguns dos projetos atuais, algumas coisas que você pretende fazer, mas, cara, eu vou insistir. O que a cabeça do Alisson pensa que é diferente de qualquer um que está atuando na Câmara dos Vereadores hoje, atualmente, como projeto de lei? E é algo diferente, fora da caixa. Olha, nossa equipe está trabalhando num projeto que, de fato, vai mudar com a saúde pública do município. E, de fato, envolve saúde. A minha história é saúde. Muito bom. E o projeto se chama Telemedicina, que vai acabar com a fila de espera que acontece hoje em Volta Redonda. Muito bom. Eu esses dias estava pegando... Olha, é o que nós precisamos em Volta Redonda. É o que nós precisamos no Brasil para acabar a fila do SUS, porque eu estava pegando uma estatística. Você sabia que mais de 80% dos atendimentos, o primeiro atendimento, ele poderia ser feito de forma online. Porque é uma liberação de exame, é algo que consegue fazer. Aí o segundo atendimento, o médico vai verificar e aí ele vai encaminhar. Você imagina, acabaria os problemas no postinho, ter um médico. Não tem um médico fisicamente, mas o médico está lá na telemedicina, entrou, conversou com o médico, o enfermeiro está ali. Muito bom, é o que a nossa cidade precisa. Muitos atendimentos não têm um contato físico. E a procura ela é gigante. As pessoas são dependentes do poder público. Então, você imagina esse atendimento sendo de forma virtual, que é onde muitas das vezes já poderia... Isso já acontece, inclusive, em hospitais privados, em redes privadas, e a gente quer que isso seja implantado no SUS, para que a gente consiga desafogar as filas de espera que a gente tem observado, que são gigantescas dentro de Volta Redonda. Fora o custo-benefício, né? Porque você manter um médico presencial é muito mais caro que uma consulta online. Com certeza o preço do profissional é diferente, porque o cara não vai ter que ir, o cara não tem o gasto de combustível, o cara não tem o gasto de almoço, e aí entende-se que a despesa com esse profissional de competente vai também diminuir um pouco. Bom, isso é inovador. Eu acredito que é do tamanho da nossa cidade. Com toda certeza. Alisson, para a gente encerrar, eu também sou um eleitor da cidade de Volta Redonda. Fala para mim, por que eu votaria no Alisson? Primeiro ponto que a gente precisa destacar é que o vereador, quem já tem um mandato, ele não tem que fazer mais promessa. Ele tem que mostrar o que ele fez. E nesse período, como vereador, nós temos mostrado isso para a população de Volta Redonda, que nós temos atuado de forma séria. Um vereador que está, de fato, enfrentando os problemas da cidade. E nesse formato, né, um cara de família, um cara que defende as tradições e também luta pela carência do povo. Um povo que, muitas das vezes, nesse período eleitoral, pensa que o problema dele vai ser resolvido agora, nos 45 dias. Talvez com
com uma compra de voto, talvez com um benefício agora. Só que a gente mostrou e tem mostrado que isso se faz com política com P maiúsculo, com projetos sérios, com projetos que vai de fato trazer impacto para a população. E o Alisson Vitorino continua tendo o mesmo acesso com as pessoas. O meu número é o mesmo. Então, quem tem o meu número antes de ser vereador, continua tendo contato comigo, continua trazendo problemas para que, dentro das minhas condições como vereador, a gente lutar para melhorar. O Alisson é o mesmo cara que continua com suas funções dentro da igreja, continua com suas funções dentro de casa, que não mudou por conta, se tornou vereador e mudou, saiu do bairro. O Alisson continua morando no bairro Retiro, continua morando perto das pessoas e continua, de fato, representando essas pessoas que depositaram o voto. Só que, a partir do momento que a gente entra como vereador, a gente não é representante somente dos 1.283 pessoas que votaram em mim. Nós somos representantes da cidade de Volta Redonda. E é uma responsabilidade muito grande que a gente tem procurado mostrar resultado. E se você que está acompanhando aqui essa entrevista, se você procurar Alisson Vitorino no Instagram, que é onde a gente procura fazer um mandato completamente transparente, você vai ver que tem essa seriedade de trabalhar e de buscar melhorias pela cidade de Volta Redonda. Muito bom, Alisson. Obrigado por participar aqui do Política e Politicagem. A gente vai ficando por aqui. Alisson Vitorino 10123. É o pai da Lara, isso, o pai da Larinha e o esposo da Larissa. Se você gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. E acompanhe o Alisson Vitorino nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Beijo no coração!